Dando continuidade ao nosso assunto sobre finanças, dinheiro e riquezas, nós falamos na semana passada que nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, hoje nós vamos dar continuidade falando sobre trabalho. O que significa trabalho? Todos nós temos a obrigação de trabalhar. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com esse assunto e acham que o trabalho foi até fruto do pecado, mas não. Trabalho foi estabelecido por Deus. Deus é um Deus que trabalha. E logo no início da palavra do Senhor, lá em Gênesis, e eu cito muito os dois primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, porque são capítulos que mostram a estrutura do reino de Deus e de tudo aquilo que ele criou, né? E logo no início, no capítulo 1, nos mostra que Deus criou todas as coisas. Isso significa trabalho. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Trabalho remonta também essa semelhança. Gênesis capítulo 2, verso 15, diz: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Isso significa trabalho. Agora, isso é um exemplo do próprio Deus, que é o Criador de todas as coisas, e ele é um Deus que trabalha. Jesus, quando se refere ao trabalho, e isso é porque ele estava trabalhando no sábado, né? E dentro das circunstâncias que Deus permitia e que ele entendia ser o certo. E ele foi questionado por trabalhar. E ele disse: Olha, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus, quando criou todas as coisas, isso significa trabalho, lá diz que no sétimo dia ele descansou. Deus conhecia o potencial do resultado do trabalho para gerar vaidade, independência e autossuficiência no homem. Por isso revelou o primeiro dia, o descanso, antes mesmo de formar o homem. E aí a gente vê escrito na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra, ou seja, de todo o seu trabalho que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Agora, então, nós podemos entender que o trabalho já existia antes da criação de Adão, antes da criação do homem. Deus estabeleceu o trabalho. Então, não faz parte de uma maldição por causa do pecado. Não, a maldição veio e afetou o trabalho, mas o trabalho foi estabelecido antes de Deus criar o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa também que trabalho faz parte da nossa criação, da nossa natureza, né? Agora, realmente, o pecado afetou o trabalho, mas o trabalho, veja bem, existe antes da queda. Gênesis capítulo 3, verso 17, está escrito assim, Deus falando para Adão: Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do rosto comerás o teu pão. Isso significa que o trabalho ficou mais difícil, ele se tornou mais penoso, mas isso por causa do pecado que havia entrado então pela escolha do próprio homem
nesta terra. Tudo foi afetado pelo pecado. A queda afetou muita coisa. E aí o que nós vemos que se tornou o trabalho, né? Através do trabalho, todas as riquezas que nós podemos lançar mão, aquela que nós geramos através do nosso próprio esforço, como também aquilo que outras pessoas geraram e deixaram de herança para filhos, netos e assim por diante, né? Mas nós vemos que, através da queda, o trabalho também passou a ser um instrumento que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Por exemplo, a exploração do próximo, do trabalho alheio, isso veio como fruto da queda. Não do trabalho em si, mas da queda. A escravidão, então, povos que foram escravizados, pessoas que foram escravizadas, isso em toda a história da humanidade, como também existe até no dia de hoje, a exploração daqueles que são impotentes para lutar por si só. Injustiças que são feitas, são cometidas em cima dessa questão do trabalho. Então, por tentar ou por buscar adquirir riquezas, o trabalho passa a ser uma fonte de riqueza. Então, quando nós exploramos o nosso semelhante para obter vantagem, nós estamos realmente vendo como que o trabalho pode ser um fruto, ou seja, uma plataforma de injustiça. Em Tiago, capítulo 5, verso 4, nos diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus há de julgar aqueles que, por dons dados por Deus ou por terem já tido uma certa vantagem nesta vida, usam da sua força, usam da sua capacidade, usam até dos seus benefícios para explorar outros que estão precisando de serem libertos, de serem abençoados, de serem promovidos. E o amor faz com que nós estejamos promovendo o nosso semelhante, colocando numa posição de honra e não de alguém a ser usado por nós. Mas muitas pessoas, e aqui nesse caso nós vemos que essa citação aqui de Tiago se refere aos ricos, aos poderosos, aqueles que acumularam bens, capacidade, aqueles que muitas vezes se tornaram empresários, esses que dão emprego para outros, e estes que usam do serviço, do trabalho, da mão de obra do seu próximo. Isso é legítimo, porém, não quando nós exploramos a capacidade do nosso irmão ou do nosso próximo. Deus nos chamou para que nós tivéssemos uma vida justa, de equidade. Isso significa que nós precisamos valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente aquelas pessoas a quem nós, pela nossa capacidade, podemos empregar, podemos abrir espaço de oportunidades, e não exatamente com o objetivo de explorar, né? Eu me lembro que na semana passada eu até citei se nós alguma vez já fizemos uso de injustiça. Citei até o verso em Provérbios que nos diz: nada vale, diz o comprador, mas indo então se gaba do bom negócio que fez. E qual foi o bom negócio que ele fez? Foi bom só para ele, não foi bom para o outro lado, para a outra pessoa que estava negociando. Nós forçamos tanto a barra, e algumas pessoas têm uma lábia muito boa e sabe convencer o outro para fazer exatamente aquilo que ele quer, né? E isso chama-se injustiça.
E Deus há de julgar todas essas situações. Ninguém vai ficar com isso de forma assim indiferente. Lembra? Também citei Provérbios capítulo 5, verso 21, que diz: todos os nossos caminhos, todas as nossas atitudes estão diante dos olhos do Senhor e Ele considera todas as nossas veredas, né? Então, escravidão, injustiça, exploração do próximo no contexto de trabalho para que nós estejamos alimentando o nosso próprio egoísmo, não vai sair barato no final. Nós precisamos realmente promover amor e justiça no reino de Deus. Mas o pecado gerou isso neste mundo. Trabalho deveria ser algo para trazer dignidade, trazer autossuficiência no sentido de eu ter com que sustentar a mim mesmo e a minha própria família, mas se tornou também uma arma de corrupção, e isso por causa do pecado. Deus não criou para ser assim. O trabalho deve nos aproximar e também nos assemelhar a Deus, como nós vimos, né? Deus é um Deus que trabalha. Isso faz parte da natureza de Deus. E Deus nos criou para sermos imagem e semelhança dele, ou seja, um reflexo de quem ele é. Agora, realmente, o trabalho pode gerar uma atitude de independência e autossuficiência. E o pecado explorou e potencializou isto. Daí a razão de nós termos o quarto mandamento. Você lembra aquela lista, os 10 mandamentos? O quarto mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º descansarás. Veja que isso é uma repetição do que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Quando Deus terminou toda a sua obra, tudo aquilo que ele havia feito através do seu trabalho como Criador, ele descansou. Ele tirou esse tempo, o 7º dia, tá? Para contemplar a sua obra, tudo aquilo que ele havia realizado, tudo que ele havia criado, feito. Ele achou alegria, ele se regozijou, ele contemplou o trabalho das suas mãos. Isso deve gerar satisfação, contemplação. O trabalho deve gerar isso em nós. Toda pessoa que ama trabalhar, que produz alguma coisa, Deus nos chamou para sermos co-criadores com Ele. Então, criar faz parte da nossa natureza, faz parte dos dons de Deus para nós. Isso deve gerar alegria, deve gerar satisfação. Mas, se nós não tivermos um limite, e esse limite é aquilo que Deus estabeleceu, 6 dias trabalharás, o 7º você deve parar para descansar, contemplar e se afinar com Deus no seu relacionamento com Deus. Isso significa manter a sua dependência de Deus, saber quem Ele é, que tudo que você tem a capacidade de produzir veio dele e você deve dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quando nós não temos esse entendimento, o trabalho pode gerar em nós vaidade, uma autossuficiência, ou seja, uma atitude de independência de Deus e de todas as outras pessoas, inclusive da sua própria família. Você se envaidece e diz para si mesmo: eu me basto, eu sou bom, eu sou capaz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu posso depender do meu próprio braço. Isso, meus irmãos, é totalmente contrário ao propósito de Deus em nos criar. Ele nos criou, lembre,
para relacionamento com Ele e para toda a eternidade. A independência gera a morte. A independência faz com que nós percamos o nosso referencial de Deus, o nosso Criador, a quem nós devemos chamar de Pai, Senhor e também Salvador. O descanso semanal, como também o dízimo, apontam para o senhorio de Deus na vida do homem. E é por isso que nós precisamos estar atentos ao que Deus estabeleceu como limite para nós. Não tem jeito da gente falar sobre trabalho, o fruto do trabalho, que pode ser dinheiro, mas na realidade isso representa riqueza, sem que nós abordamos o assunto de dízimo, né? Dízimo aponta diretamente para uma aliança que nós voluntariamente estabelecemos com Deus, de que Ele sempre será o primeiro em nosso coração. O fruto do trabalho, seja gerado por nós ou herdado, como herança que vem dos pais ou alguma coisa assim, que representa a riqueza, pode competir com Deus sobre senhorio sobre a nossa vida. Em última instância, a quem nós iremos obedecer sem titubear? Vai ser a Deus? Isso significa andar pela fé, ou vai ser medido pelo que temos, pelo dinheiro, pelas riquezas, pelas posses, né? Lembra como nós citamos na aula passada, Mateus capítulo 6, verso 24, que diz: não podeis servir a Deus e as riquezas. Lembram disso, né? Pois é. Então, dízimo aponta diretamente para esta aliança que nós estabelecemos com Deus, quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. O senhorio de Deus sobre nós resgata-nos do poder que existe neste mundo, gerado pela queda, que faz com que os próprios dons que Deus nos deu, e neste caso o trabalho, venha a ser uma arma contra nós. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 8, está escrito: roubará o homem a Deus? Eu sei que esse verso ele é muito explorado, especialmente dentro do contexto de dízimo, e isso de uma maneira desconexa, fora do contexto daquilo que realmente o dízimo significa. Isso serve para manipulação da mente, manipulação da congregação, especialmente quando quem está por trás, nesse caso os sacerdotes, usam da própria palavra para forçar uma situação, que passa a ser também dentro da categoria de injustiça, ou seja, exploração da fé. O que é que nós podemos roubar de Deus? Dinheiro? Então, dízimo não aponta exatamente para dinheiro, que nesse caso seria fruto do nosso trabalho, O trabalho que nós realizamos dentro de um mundo caído produz dinheiro, essa moeda de troca que foi estabelecida dentro do contexto de comércio, de escambo, de trocas, Então, o trabalho passa a ser valorizado pelo dinheiro, e é isso que muitas pessoas acumulam para si. O dinheiro lhe possibilita adquirir riquezas, comprar, vender, e assim acumular. Mas o que é que nós roubamos então de Deus? Se a gente sabe que dinheiro não faz parte do reino dos céus, eu duvido muito que na eternidade nós tenhamos o uso do dinheiro.
teremos outras formas de negociar, de trabalhar, de servir uns aos outros, mas dinheiro é típico deste mundo, não faz parte exatamente do reino de Deus. Agora, riquezas, sim, Deus é o dono do ouro e da prata. Nós vemos isso na palavra. Riquezas pertencem a Deus e o reino de Deus sempre terá abundância de riqueza. Mas então, o que nós roubamos de Deus? O que nós roubamos, e é isso que Malaquias está falando lá no capítulo 3, é o direito dele ser Senhor sobre a nossa vida. O dinheiro passa a controlar o homem, controlar o indivíduo. E todas as decisões que ele toma está centrada exatamente nessa questão das riquezas, representada nesse caso pelo dinheiro. Até a questão de servir a Deus, ele vai olhar primeiro para a sua carteira, para as suas posses e assim por diante. A obediência a Deus, meus irmãos, precisa ser irrestrita, não pode ter qualquer limite. Ele é o Senhor. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, nas nossas emoções, como sendo um absoluto. O servir a Deus, o viver pela fé, só é possível quando nós temos uma correta compreensão do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Dízimos aponta para cobertura espiritual, submissão a uma cobertura espiritual e também uma interdependência do corpo, ou seja, da igreja. Isso é totalmente contrário à atitude de independência. É por isso que nós precisamos estar com esse entendimento fluindo na nossa mente. Tudo aquilo que nós produzimos, que se reverte em dinheiro, em finanças, nós precisamos separar, tirar o dízimo, ou seja, 10%, que pertence a Deus, não deve estar debaixo da nossa administração. E quando nós estamos inseridos no corpo e dentro do corpo nós fazemos parte de uma expressão do corpo menor chamada igreja, ali nós recebemos alimentos que vêm do Senhor para nós, através dos pastores, dos sacerdotes, através da comunhão dos santos uns com os outros. A igreja representa essa cobertura espiritual, a qual nós reconhecemos e estamos submissos voluntariamente, não é forçado. Então, como que nós expressamos isso? Através dos nossos dízimos, através de separar e entregar aquilo que pertence a Deus. E isso é renovado o tempo todo. Alguns recebem por semana, deve separar o dízimo. Alguns recebem quinzenalmente, deve separar o dízimo. Alguns recebem mensalmente, deve separar o dízimo. E outros, que são autônomos, todos os dias eles estão produzindo, eles devem contabilizar tudo que ganham e separar o dízimo. É uma maneira dele estar dizendo para si mesmo: Mamon, o espírito das riquezas, você não terá controle sobre a minha vida. Você não terá controle sobre o meu coração. O meu coração está ligado a Deus. Essa é a maneira como nós devemos viver, porque todo o nosso trabalho deve ser para a honra e para a glória do Senhor. Tanto que a Bíblia nos ensina e nos mostra tudo que vamos fazer, tudo que estamos com as nossas mãos ali para produzir, fazemos ou devemos fazer de todo o nosso coração, porque é ao Senhor que nós estamos servindo.
é ao Senhor a quem nós estamos cultuando. Gente, trabalho é um culto dado a Deus, ministrado a Deus, porque a capacidade de produzir vem dele para nós. Os dons e habilidades que nós temos e desenvolvemos veio dele para nós. Nós estamos aqui como representantes de quem Deus é. Então, o trabalho faz parte da natureza de Deus e, ao criar-nos a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus colocou isso também em nós, faz parte da nossa vida. Viver pela fé é olhar para Deus e não para as riquezas. Viver pela fé é disponibilizar tudo que nós somos e temos para a glória de Deus. É Ele a quem nós servimos. Ele é o dono de todas as coisas. Tem um outro aspecto do trabalho que eu gostaria de abordar rapidamente com os irmãos, o que significa sagrado e secular. Esta dicotomia foi introduzida na igreja ainda logo lá nos primórdios da igreja, quando a igreja se tornou uma religião oficial. Logo em seguida foi havendo uma separação daquilo que nós conhecemos hoje como clero, ou seja, a classe sacerdotal, aqueles que representavam diretamente a igreja e aqueles que trabalhavam secularmente. Esta foi uma outra área que a reforma combateu. Quer dizer, não existe uma classe mais importante, mais santificada do que outra. Todo trabalho é digno, todo trabalho deve ser santo, todo trabalho é um culto a Deus. E esta ideia de sagrado e secular veio, de uma certa forma, rotular pessoas e fazer com que algumas pessoas se sentissem indignas ou trabalhadores, servos de Deus de segunda categoria, porque o trabalho santo realmente que alguém pode prestar a Deus é estar vivendo e servindo a partir do altar. Altar aqui significa essa classe sacerdotal. Meus amados, isso é um mito e isso é uma ideia errada. Todo trabalho deve representar Deus, trabalho digno, né? Então, nesse sentido, não existe diferença nenhuma entre um trabalhador que está ganhando o seu sustento através de suas atividades, seja um motorista, seja um professor, seja um engenheiro, seja qualquer atitude que ele tiver, qualquer trabalho que ele desempenha, qualquer função que ele esteja desempenhando, ele não é menos importante do que aquela pessoa que está vivendo para servir, trabalhando, representando a igreja. Não! O trabalho como pastor, sacerdote, padre, seja lá quem for, que está representando a igreja, o trabalho que ele faz é tão digno, igualmente aquele que trabalha fora dos parâmetros da igreja. Os dois lados devem estar servindo a Deus, glorificando a Deus com suas vidas. Então, existem meios de pessoas cometerem injustiça no trabalho que presta na sociedade, seja como professor, seja como pedreiro, construtor, qualquer função. Ele pode vituperar, ele pode não prestar culto a Deus, sendo digno, fazendo um trabalho com esmero, ele pode ser uma pessoa totalmente fora dos padrões. Agora, sacerdotes também, pastores também.
Eles podem cair no mesmo pecado. É por isso que Jesus ensinou os seus discípulos, lá na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, lá no finzinho, diz lá: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É Deus mostrando, Jesus ensinando aos seus discípulos: prestem bem atenção, tudo vem de Deus e vai para Deus. É através de Jesus que foram criadas todas as coisas, foram criadas por Ele, por intermédio dEle, para Ele. Então todo o nosso trabalho é um culto a Deus. Por isso que nós devemos fazer de todo o nosso coração. O trabalho, sim, tem esse potencial de gerar em nós vaidade. Não apenas alegria, satisfação, mas vaidade. Quando a gente olha para o trabalho que fez, né, que executou e diz: caramba, eu sou bom mesmo. Você pode ser bom mesmo, mas entenda, isso vem de Deus e você deve dar glória a Deus pela sua capacidade. Pode te encher pelo fruto que você recebe do seu trabalho de independência, uma vida centrada em si mesmo, aquele que depende do próprio braço, como a palavra de Deus nos diz, né? Maldito o homem que confia no homem, ou seja, confia em si mesmo e faz do seu braço a sua fortaleza. Isso é uma atitude de independência. Não está dizendo lá que maldito é aquele que confia no seu próximo. Não, a gente tem que confiar, tanto que a Bíblia nos ensina: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Isso significa que as pessoas precisam confiar em você. Você tem que mostrar essa capacidade das pessoas confiarem em você. Não é isso que a Bíblia está se referindo. Então, entendamos, o seu trabalho é digno. Trabalho não é resultado do pecado, não vem de Deus. Existiu antes mesmo da criação do homem. E quando Deus criou o homem, logo em seguida, ele criou o Éden e colocou o homem lá no Éden para o guardar e cultivar o jardim, trabalho. Isso foi antes da queda. Então nós precisamos resgatar essa ideia. Trabalhe com esmero e entenda: 6 dias trabalharás. Isso significa que o 7º dia, igualmente como o dízimo, aponta para quem Deus é. Ele é Senhor. Nós precisamos estar olhando para Ele, imitá-lo como trabalhador, como criador, e resgatar essa capacidade de cultuar a Deus através do nosso trabalho, através do nosso dia a dia. Nós precisamos redimir isso, inclusive na sociedade. As pessoas, uns trabalham demais e vivem para o trabalho e fazem do trabalho uma plataforma de idolatria a si próprio. É um culto prestado a si mesmo e não a Deus. Outros têm uma atitude antagônica ao trabalho e eles estão sempre resistindo à capacidade de produzir. Isso significa que eles estão cada vez se afastando mais daquilo que nós entendemos como ser a imagem e semelhança do Criador. Que Deus nos abençoe, que essa palavra penetre no seu coração e que você realmente preste a Deus este culto de louvor com alegria, sabendo que é ao Senhor a quem você está servindo e você deve fazê-lo de todo o seu coração. Deus nos abençoe. Na semana que vem nós vamos dar continuidade a esse assunto sobre finanças, fé e finanças, né, no reino de Deus e como que isso reflete
a nossa vida, especialmente o que o dinheiro representa para nós. Deus tem planos nas nossas vidas, nestas áreas. Amém.